Bom dia, hoje é 17 de maio de 2024, sexta-feira. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e conosco Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Caval, e você? Então, tudo ótimo. Bom, vamos lá. A semana teve muito evento, né, e muita emoção no que toca o Brasil, né? Nós vamos falar bastante com relação à ata do cupom e nova mudança na nossa expectativa de trajetória da Selic, né, seguindo inclusive o que foi visto ao longo da semana, né, muitos revendo, né, a visão de futuro da nossa política monetária. Tivemos também, né, a surpresa da troca de comando da Petrobras, mas a semana também se configurou um pouco mais benigna do ponto de vista dos indicadores americanos, né? Isso ajudou, né, com que o comportamento dos mercados aqui não fosse ainda mais, vamos dizer, negativo frente aos desdobramentos aí domésticos. Então, Marcos, vamos começar falando lá de fora, enfim, esse pano de fundo que acabou sendo, vamos dizer assim, mais benigno e distensionando aí os mercados globais. Sim, como a gente tem repetido aqui, né, Caval, o mercado global muito ansioso com relação à dinâmica da inflação nos Estados Unidos, e essa semana, na quarta-feira, a gente teve o dado de inflação referente a abril sendo divulgado. E, no final das contas, acabou sendo uma boa divulgação no sentido em que o número cheio, né, acabou vindo um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava uma variação de 0,4% na comparação com março, ficou em 0,31%, então foi bem ali, né, perto do arredondamento mesmo, o que trouxe um alívio, obviamente. E quando a gente olha para o núcleo, né, que no final das contas tira esses movimentos mais voláteis de alimentos e energia, esse veio exatamente conforme esperado. Esperado 0,3, veio 0,29, então exatamente ali onde estava o consenso, né? A inflação em si, vamos dizer assim, a parte do núcleo que acaba interessando mais, não ofereceu uma grande surpresa benigna. O headline caindo, obviamente, ajuda. Eu diria que o grande destaque, né, do internacional dos Estados Unidos ficou por conta dos dados do varejo de abril, que esses sim vieram bem mais fracos do que o mercado esperava. Inclusive, a divulgação foi mesmo momento. No mesmo horário, né? Tanto o que pesou mais isso, foi exatamente. o lado do varejo. Exatamente, né? Então, dentro daquela lógica, né? Para a inflação desacelerar, primeiro precisamos ver a economia desacelerar. E acho que o dado do varejo de abril trouxe um pouco nesse sentido, né? Foi uma queda de 0,3% do varejo americano na comparação com março. O mercado tinha uma alta de 0,1%, então foi na direção contrária. E, além disso, tivemos revisões negativas nos meses anteriores da série histórica, o que, entre outras coisas, provavelmente vai causar uma revisão do PIB do primeiro TRI nos Estados Unidos, que já foi divulgado, né? Então provavelmente teremos uma revisão para um pouco mais para baixo. Quer dizer, divulgou-se abril, mas o retroativo isso deve afetar o PIB. Então, diante dessa realidade, os mercados acabaram reagindo de maneira positiva, especialmente por conta da queda dos juros futuros nos Estados Unidos. Não que isso tenha mudado significativamente a precificação de cortes de juros por parte do Fed. Ainda o mercado vem trabalhando ali no intervalo de 1,5 corte, 2 cortes de juros para o ano, de 25 pontos base. Não saiu desse intervalo, mas no final das contas acabou trazendo um alívio, né? Porque inclusive, quando a gente olha para o núcleo da inflação americana nos últimos 12 meses, né, está acumulando uma alta de 3,6%. Foi a primeira desaceleração nessa métrica desde dezembro do ano passado, né? Então, desde dezembro para cá, ou a inflação subia, ou ela ficava estável quando a gente olhava a métrica de 12 meses. E foi pela primeira vez que o núcleo trouxe aí uma desaceleração na comparação com o mês anterior. E aí, do ponto de vista da inflação, né, a gente vinha sempre colhendo também surpresas no sentido altista, né? E dessa vez ter estado, né, vamos dizer, em linha com a projeção já foi, né, de certa forma, uma boa, uma
novidade, né, mais benigna, mas certamente, né, pesou esse dado do varejo e também a parte de pedidos de seguro-desemprego. Esses vieram bem tranquilos, vieram dentro do esperado, né? Acho que a gente teve um número que na semana passada trouxe um número um pouquinho pior, essa semana vem mais em linha, mas acho que a sensação é essa mesmo de alívio, né? Como você falou, a inflação em linha com o esperado é como empate fora de casa é vitória, exatamente, né? Eu acho que foi nessa base. E aí com isso, né, a gente teve uma distensão aí do ponto de vista de juros globais, né? Nada assim também muito significativo, mas enfim, tivemos uma semana mais tranquila. Sim, repercutiu obviamente nos Estados Unidos, na maior parte do mundo. Quando a gente olha inclusive na América Latina, aqui a gente teve impactos baixistas na curva de juros. Só que, né, Caval, aqui no Brasil a gente teve uma outra realidade, né? A gente teve a divulgação da ata do Copom referente à reunião da semana passada, que trouxe mais detalhes de como foi a decisão, além, né, da história inesperada da mudança da presidência da Petro, né, Caval? De fato, achávamos, né, que o grande evento da semana seria e foi, né, a ata do Copom e os desdobramentos, né, e o fim do período de silêncio, os pronunciamentos dos diretores do BC ao longo da semana, em evento no próprio Banco Central, né? E nesse sentido ficou, vamos dizer, mais clara ali a divergência, né, com relação ao último Copom, e também deu para medir um pouco da temperatura ali, né, dessa decisão dividida, né? Com relação ao cupom em si, a ata, vamos dizer, antes dos pronunciamentos, ela foi bastante dura, né? Ela, vamos dizer, subiu em vários dos elementos ali da análise, subiu bastante o tom, né? E subiu a barra, né, consequentemente, para futuros cortes da Selic, né? E por isso as revisões que foram ocorrendo aí ao longo da semana, né? Primeiro, houve aí uma carga, né, de preocupação adicional com o cenário internacional, né? Isso acho que já era mais conhecido dos pronunciamentos anteriores, enfim, não foi uma grande novidade. No que toca à atividade econômica, né, claramente houve um reconhecimento aí de quase que um ritmo, né, da atividade que surpreende para cima e de certa forma incompatível, né, com o próprio ciclo de corte de juros, até de certa forma, como a ata fala, essa atividade mais forte já reflete um pouco do relaxamento monetário ocorrido até aqui, né, mas a problematiza, né, no sentido de que você tem aí uma atividade mais forte, mercado de trabalho aquecido e tudo mais. E foi, acho que talvez, né, no que toca à piora das expectativas relativas a 2025, que centrou-se ali o foco do BC, né, quando ele até reflete o que estaria por trás dessa piora, né? Mas ele, ao mesmo tempo, conclui, independentemente do que está por trás, a gente não pode tolerar essa piora, né? Exatamente. Então, ficou bastante claro que agora, nas próximas semanas, nós vamos ter aí, a cada segunda-feira, a divulgação do Focus, e isso vai ser talvez a grande forma de medir a probabilidade dos movimentos futuros, se houver, né, do Copom com relação à Selic. A dissidência, ela, nos termos da ata, ela se deu não pela avaliação objetiva, né, do ponto de vista do cenário, em vários momentos se fala em unanimidade, enfim, e sim, né, pela questão de seguir ou não o guidance anterior. Custo-benefício, né? Enfim, que havia sido sinalizado de um corte de 50, enfim, né? Para muitos, né,
isso mostrou, portanto, que a divisão do Copom ela não foi, vamos dizer, estratégica, né, e sim, vamos dizer, mais tática, né? Não teria se dado em torno vamos dizer, da avaliação do cenário prospectivo, da convergência da inflação, não teria sido por conta de uma futura postura mais leniente do Copom, né, com a transição do final do ano. Eu diria, Marcos, que isso convenceu alguns, talvez, mas eu acho que não foi totalmente convincente, né? Acho que ficou ali a impressão, né, de que a minoria do comitê fez ali uma contenção de danos, né, ex post, né, no sentido de tirar um pouco ali do ruído que ocorreu a partir da decisão dividida e tentando conter, né, o estrago no sentido de se imaginar que, de fato, né, no ano que vem vai haver uma postura mais leniente do Copom, o que joga contra, né, a estratégia de cortar mais a Selic, né? E nesse sentido eu não fiquei inteiramente convencido que houve apenas uma divergência pontual com relação a seguir ou não o guidance anterior. Faz parte, né, da regra do jogo mudar, né? Quando o cenário muda, né? Exatamente, né? E nesse sentido ficou, portanto, essa dúvida não muito, né, convincente, portanto, a estratégia do Copom. Vai depender muito aí das decisões futuras e pronunciamentos futuros, né? O presidente Roberto Campos Neto, na abertura do seminário promovido pelo próprio BC, ele acabou, né, dando ali na sua fala uma carga que pareceu mais emocional ao final de sua fala, né? Talvez sugerindo um certo descontentamento, né, com os termos da divergência e declarações de alguns diretores, né, que teriam considerado inadequada o momento, né, em que o presidente do BC manifestou aquela mudança de guidance num seminário no exterior, na reunião do FMI, enfim. Então a gente sente que tem ali uma temperatura um pouco mais alta e tomara que, né, ela vá baixando e deixe o BC, né, numa posição de voltar a uma unanimidade com relação aos passos futuros. O fato é que, enfim, nos termos da própria ata, né, muito dura, e se então é correto que lá está sendo dito que há unanimidade de visão com relação a essa postura mais dura, dada a expectativa em elevação, tivemos aí que ajustar, né, o nosso cenário com relação à Selic. Eu vou só adicionar um comentário, Caval. Do ponto de vista da condição de política monetária, muitas vezes você tem elementos subjetivos que circundam a decisão, né? Mas, ao mesmo tempo, né, existem elementos muito objetivos. E eu acho que nessas horas, nós economistas, o mercado principalmente, né, a gente se atém àquilo que é bastante objetivo, né? E a gente já tinha, de algum tempo para cá, quer dizer, de bastante tempo para cá, as expectativas de inflação para 2025 desancoradas. A meta é de 3%. E a gente já estava em 3,5% há muito tempo de expectativa para 2025. Estava desancorado. E de um mês para cá, se a gente pegar lá no dia 10 de abril, as expectativas estavam em 3,50. E de lá para cá, né, até o último relatório Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira, as expectativas passaram de 3,50% para 3,66%. Então houve uma gradual deterioração do cenário de expectativa de inflação. Inclusive, isso foi fonte de comentários, né, de pessoas que votaram pelos 50 pontos base. No caso, o Gabriel Galípola, também em evento, né, comentou que é preciso ter uma total atenção a essa dinâmica das expectativas de inflação que estão caminhando na direção contrária, né? Eu diria que daqui em diante, como você mesmo disse, né, o peso dessa divulgação toda segunda-feira será de suma relevância para a condução da política monetária.
E diante disso que a gente comentou agora, né, a gente fez uma nova mudança de cenário de Selic. Agora a gente prevê apenas mais um corte de juros nesse ciclo corrente, né, levando a Selic para 10,25 na próxima reunião. E para o ano que vem, né, vislumbramos aí uma retomada do ciclo, né, depois de uma pausa, com 3 cortes, levando a Selic para 9,50 ao final de 2025. Então, acho que se a gente pegar o que a gente tinha há 30 dias, 40 dias atrás, que era uma Selic chegando a 8%, né, mudou significativamente, né, Caval, o nosso cenário em termos de política monetária, no momento onde, né, que inclusive a gente está vendo uma economia forte e vai ter coisas acontecendo aí que a gente não sabe mensurar exatamente, né, por conta dos efeitos da reconstrução no Rio Grande do Sul. Existe, acho que a ideia é que até a próxima reunião, a depender do que ocorra, sobretudo com a expectativa, né, 2025, é possível ver um corte de 25, é possível até que seja unânime, embora me parece que há um polo mais duro dentro do comitê que o diretor Diogo Guilhem, enfim, que há uma grande chance de votar pela manutenção. Mas digamos que, independentemente do voto, né, há alguma chance sim de um corte na próxima reunião em junho, né? Agora, muito contingente nessa melhora. A continuar, né, essa progressiva deterioração, acho que o cenário seria um cenário de manutenção, mesmo que né, em algum momento futuro do ano possa ainda se retomar o ciclo, talvez até pensando em termos da ideia de uma pausa, né? Porque no segundo semestre ou no final do ano já existe a expectativa de algum corte lá fora, então você pode estar já num contexto um pouco mais benigno, né, do ponto de vista do ciclo de política monetária nos Estados Unidos. E igualmente a nossa ideia do ciclo no ano que vem ser retomado também tem muito a ver com isso, né, com o contexto de queda de juros lá fora, né. Agora, em relação só queria também acrescentar, né, que o comitê, né, o Banco Central, ele tinha duas opções, né, no meio, entre duas reuniões, uma mudança muito substancial, né, do ponto de vista do cenário externo, também aqui fiscal, o fiscal, né, a piora, né, sensível aí em relação ao comprometimento com as metas e tudo mais, a expectativa lentamente subindo, e ele decidiu fazer uma mudança de guidance, né, que não era para não mais cortar, e sim sinalizar um corte menor, né. Não tivesse feito isso e mantido o guidance anterior, eu acho que o risco era ter um arranhão muito mais profundo na credibilidade do Banco Central, né. Então eu sinceramente não compro essa explicação de que a perda de credibilidade foi a mudança do guidance e, portanto, ele deveria ser mantido. Me parece, de novo, muito mais uma tentativa, né, de uma saída elegante, né, para o que eu julgo ter sido um erro de política monetária, o voto minoritário, né, do que realmente uma reafirmação de uma suposta unanimidade do comitê em termos da avaliação da inflação e essa divergência de estratégia, né? Enfim, ou bem, não é o motivo que está expresso na ata, né? A divergência não foi essa, foi uma divergência de fundo, né, com relação à condução da política monetária, ou se é verdade que então que de fato a divergência só se deu por conta da ruptura do guidance, eu acho que foi uma postura ingênua, né, da minoria do Copom e, a meu ver, um grande erro, né, que agora está tendo um custo no sentido de suscitar, né, a piora da expectativa de 2025 e, portanto, prejudicando o próprio ciclo de baixa da taxa Selic. Tomara, né, que
os diretores que permanecerão em 2025 e eventualmente até, né, no caso do Gabriel Galípolo, se torne presidente do BC, que isso sirva de uma lição, né? Muitas vezes a melhor maneira de aprender é errando, né? Desde que você entenda que errou, né? Enfim, fica esse comentário. E com relação à Petrobras, né, o que dizer, né, de uma empresa que divulga resultados e logo depois vem uma informação não oficial, né, da saída do presidente, da saída do diretor financeiro, que fez até o próprio anúncio do resultado, né? Esse é uma companhia aberta, essa informação não é confirmada, né? Não há fato relevante da Petrobras, que vai só ocorrer ao meio-dia, né, do dia seguinte, levando inclusive à paralisação das negociações para que no meio do dia seguinte se faça a comunicação, né, via fato relevante, né, enfim, uma governança muito longe, né, daquilo que é considerado ideal, né? E fica aqui, né, mais essa fonte de incerteza do ponto de vista de qual vai ser a política de preços, qual vai ser a política de investimentos, enfim, elevando aí, né, novamente as incertezas com relação à condução da política de investimentos da Petrobras e com efeitos, né, do ponto de vista do próprio Prêmio de Risco Brasil. Eu encaro um pouco essa decisão de mudança de comando da Petro também sobre uma outra ótica, Caval. Como a gente tem falado recorrentemente, né, o espaço no orçamento público para investimento discricionário, né, ou seja, aquilo que não é gasto corrente obrigatório, está ficando bastante limitado ao longo dos últimos anos, né, e tende a se limitar ainda mais ao longo dos próximos, né. Eu acho que essa tentativa, ou, na verdade, essa mudança, né, de comando da Petrobras vislumbra, entre outras coisas, usar outros canais para se aumentar o investimento no país, não via o orçamento, né? Então, onde que o governo consegue fazer isso? Usar essas empresas onde ele tem uma participação maior, né, das ações, né, para implementar mais gasto público, mas usando o orçamento de uma empresa mista, né, que é tanto privada, mas tem participação pública, né? E isso também pode ser visto, né, esse tipo de lógica, por exemplo, no uso dos recursos de Itaipu, né, que a gente sabe que tem uma sobra de caixa em Itaipu, que poderia ser revertido, né, em benefício do consumidor brasileiro, de maneira geral, com uma queda substancial da tarifa de energia, mas acaba-se por decidir que esse dinheiro que fica ali no caixa de Itaipu vai ser usado para fazer obras públicas no entorno ali de Itaipu, na região do Paraná, e até Mato Grosso, que está até bem distante, né, da própria usina, né? Então, fica essa sensação bastante grande de que tenta-se usar outros instrumentos, né, para se fazer gasto público, investimento público, não dentro do orçamento. Acho que muito do que está acontecendo, na minha cabeça, passa por isso. Enfim, são já mais de 10 diretores, né, presidentes da Petrobras nos últimos 5 anos, algo assim. Isso também envolve o governo anterior. Sim. Né? Então, mostra como o Brasil tem, mesmo se a gente pegar, né, o governo anterior, o governo Bolsonaro, o governo Lula, uma total incapacidade, né, de gerar uma governança estável para a maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas aí do setor petrolífero do mundo, né? E remete àquilo que muitos já, né, defendem há muito tempo, né, que a empresa deveria ser privatizada, né? Quer dizer, os governos, né, de esquerda, de direita, simplesmente são incapazes, né, de respeitar, né, a governança da maior empresa do país, em geri-la, né, de uma maneira eficiente, né, apartidária, enfim. Então, acho que é bem eloquente, né, esse episódio que estamos vivendo agora, né. Acho que o presidente Prats, ele até deve ter sido um dos recordistas aí desse período, né,
ficou mais de um ano, né, até ser ejetado da cadeira da presidência da Petrobras, né? Então ele não foi, a saída dele não foi pacífica, né? As próprias declarações dele são nessa direção, mas eu acho que fica cada vez mais claro, né, que no final, né, a privatização da empresa seria a melhor solução. Bom, ficamos por aqui. É um prazer, né, ter a participação de todos aí, nos dando a honra de estarem, né, seguindo os nossos podcasts, enfim, nas mídias sociais. E um ótimo fim de semana aí a todas e todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Até uma próxima.